Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV da internet, também da Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Ingressando, enfim, no seu 11º ano no ar na Altivia TV da internet, também já há 3 anos na Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí do tema da sustentabilidade ou mais atual, assim, a sigla ESG aplicada ao agronegócio, né? Como que justamente essa temática pode, vamos dizer assim, saltar da central de custos para uma central de receitas no setor, mas quem vai falar com propriedade sobre esse assunto é justamente a Letícia Martinez, autora de um recente livro escrito, depois ela me corrige se estiver errado, junto com o professor Marcos Fava Neves, principais cérebros aí do agro brasileiro, e tem exatamente como título esse aí, a sustentabilidade que gera valor ao agronegócio, o método agro ESGR. Letícia, satisfação contar contigo no Agropapo. Muito obrigada pelo convite, a satisfação é minha. Muito bom. Bom, para a gente abrir nossa conversa, Letícia, queria que você pudesse contar um pouquinho, primeiro, quem é a Letícia, seu laço, vamos dizer assim, com o agro, né? E explicar, dar um breve preview, assim, o que é essa história aí do ESG, de uma maneira geral, o conceito. Combinado. Bom, eu me conectei com o agro no meu último ano da faculdade de administração. Eu fiz administração aqui na USP, Ribeirão Preto, sou do interior aqui de São Paulo, e conheci o professor Marcos Fava, né, nessa situação, como aluna. Então, vim fazer estágio em consultoria no agronegócio, conheci o setor, mas eu já pesquisava sustentabilidade durante a graduação, então eu juntei os dois mundos, de pesquisa em sustentabilidade com o agronegócio, no setor do agronegócio, e aí evoluindo, né, é, fui trabalhando como consultora, hoje eu sou professora também na Harvard, coordenadora de pós-graduação, né, do Executivo Global, então tudo aplicado ao agronegócio, então minha conexão direta é educação, mercado, sustentabilidade e agro, e o professor Marcos Fava foi meu orientador ao longo desse processo, no mestrado e doutorado também. Então, de maneira bem simples, né, os últimos 10 anos foram baseados nesses pilares da pesquisa, mercado, sustentabilidade no agro. Muito bom. Então E aí, sobre o... você não tinha Desculpa. uma raiz direta com o agro, né? Eu acho que justamente isso que trouxe um novo olhar, né? Um olhar de Com fora. certeza, acho é importante, né, ter esse Uhum. equilíbrio, né, entre o mercado e a pesquisa. Acho que o olhar de administração, de negócios, para mostrar que sustentabilidade não é somente o pilar ambiental e social, mas Uhum. também o pilar econômico, e é disso que a gente deve comentar hoje, né? Você me perguntou o que que é a sustentabilidade, e o ESG especificamente está totalmente conectado com essa visão de como que a gente vai olhar para a sustentabilidade como algo rentável para o negócio, pelo Uhum. equilíbrio também que os gestores e o mercado necessita para a saúde financeira, para a prosperidade, e continuar retroalimentando esse contexto, né? Aí a educação, a qualidade de vida, a geração de empregos vem também nesse combo, né? Então a sustentabilidade nada mais é que esse equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico, Uhum. né? Dentro dos negócios e fora deles. E o ESG surge num contexto lá em 2004 do mercado financeiro, em uma reunião, as 50 maiores instituições financeiras do mundo publicaram um documento chamado Quem se importa ganha, né, na tradução, Uhum. Who Cares Wins, e lá eles declararam os critérios ambiental, social e de governança como essenciais para os investimentos, porque as empresas responsáveis que olham para o social e para o ambiental, muito provavelmente são empresas confiáveis e transparentes, né, na governança, e que vão trazer bons resultados para o agro, no caso nosso, Uhum. né, mas isso funciona em outros setores também. O ESG vem como critérios de seleção
Então, as empresas que não se preocupam com isso ficaram para trás, e quando o mercado financeiro, né, se posiciona, fortalece ainda mais a importância dos negócios entenderem que o equilíbrio, né, da sustentabilidade é importante também no longo prazo, para que a empresa continue competitiva. Uhum. Então, eu diria que essa é a simples ideia dos dois conceitos. Muito bom. Não, eu te perguntei só voltando rapidamente do laço, se você tinha algum vínculo de família até no agro. Você disse que não e tudo. E me Não. lembrou um pouco a minha história, porque quando eu entrei no agronegócio, lá já se vão quase 3 décadas, daqui a pouco, eu sou jornalista e não tinha nada a ver com agro, não tem uma raiz direta. E caí na comunicação no setor e tudo, e foi justamente por não entender nada de agro que eu acho que foi o pulo do gato, que eu trouxe um outro olhar de comunicação e jornalismo para o setor. Me lembrou nessa situação, acho que Assim, isso com é um certeza. ponto importante, que é justamente essa complementariedade, vamos dizer assim, de ideias, né, de conceitos e tudo mais. Mas aí, agora, falando um pouco do teu livro. Mas me diga você, como estudiosa, especialista, como é que você vê, assim, as pessoas ainda enxergam muito a sustentabilidade como uma coisa só ambiental, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o pilar ambiental, Uhum, e uma visão restrita a cuidar do meio ambiente, né, que até prejudica, talvez, o negócio em termos de investimentos, né? sim. Então, sim, tem essa visão. Sim, agora, indo categórico assim no título do seu livro, como é que o setor, seja, por exemplo, vamos pegar, entre aspas, dar nome aos bois mesmo, numa fazenda, uma agroindústria, uma usina de etanol, de açúcar, de cano, de milho, enfim, um frigorífico, pode gerar valor, enfim, retorno financeiro por meio de toda uma estratégia de ESG, de sustentabilidade. Como eu disse, né, primeiro que a imagem de qualquer, seja pessoa física, jurídica, né, qualquer pessoa que se posiciona nesses critérios, na sustentabilidade, né, também, ela já é mais bem vista, ou seja, fortalece a imagem do negócio frente a futuros investimentos. Então, a gente já está falando de rentabilidade também, né, porque o mercado espera, tem uma expectativa, ela sendo atendida, os investimentos vão vir com maior intensidade. Além disso, tem o lado do aumento de produtividade, né? A gente começa a fazer mais com menos quando a gente usa tecnologia a favor, investe em insumos, né, que seja os químicos ou os biológicos em equilíbrio, para que seja aplicado exatamente, né, a necessidade do solo, aí ele fica um solo de qualidade, as próximas gerações vão ter realmente um planeta que vai ainda ser próspero, né? Então, os filhos dos nossos filhos, vão contar com um solo fértil também e com a produtividade. Então, a rentabilidade está muito conectada à produtividade nesse contexto de agro rentável e sustentável, que a gente tem de melhor, né? Aqui no Brasil, o nosso agro é totalmente tecnológico, sustentável, e a quantidade de terras que usamos já é recorde mundial, justamente por conta dessa preocupação com a sustentabilidade. Sim. E na tua obra você, vamos dizer assim, aborda ferramentas como, por exemplo, que fazem essa ponte assim entre sustentabilidade, ESG e a parte financeira, como, por exemplo, certificações, mercado de crédito de carbono, vamos dizer assim, abordagens nesse sentido? Sim, eu, durante o meu doutorado, entendi o que a gente tinha um gap na simplicidade, né, de quais são os passos para eu fazer, então, os projetos acontecerem. Olhando para grandes empresas, as multis, que já estão há muitos e muitos anos fazendo os projetos, parece fácil, né? Mas a Uhum. pergunta que eu notei, simples e objetiva, é o como fazer isso acontecer. E nada mais é que planejamento estratégico, né? Nesse momento, a gente organizou 7 etapas para o desenvolvimento de planos de sustentabilidade
mais especificamente dentro do ESG, né, do ambiental, do social e governança corporativa. Tem um E aí beabá, entra, então, vamos dizer. até antes, é um método, óbvio que não é uma coisa simples, vai precisar de aprofundamento, cada empresa tem o seu contexto, tá localizada num lugar diferente, Uhum. tem a sua realidade, né? Então, o aprofundamento tem que partir da própria empresa, mas um primeiro caminho, um primeiro esclarecimento, esse método agro-ESGR, e o R vem de rentabilidade, tá? Uhum. Ele dá esse caminho, é um ciclo, né, que se reinicia a cada ano, digamos assim. E Perfeito. aí, se você quiser, também posso explicar depois um pouco melhor. Legal, não, pode ser agora, se você pudesse pelo menos pontuar quais são esses 7 itens Uhum. aí do método. Claro, claro. A gente chamou até de uma etapa zero, né? Antes de começar a colocar esse ciclo para rodar, é importante ter uma etapa de preparação, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui no começo, né? Não adianta a gente querer fazer um projeto, entrar, mergulhar nesse mundo de ESG e não saber o que é ESG. Então, Uhum. a etapa de preparação, que eu chamei assim, é um primeiro aquecimento para ver como que estão o entendimento, né, conquistar o entendimento da equipe em relação ao tema, vender também isso como algo importante para que as pessoas entendam o quão importante é, entender quais os indicadores já existem, entender um pouco do cenário da empresa, como eu disse, né, para depois, de fato, entrar no ciclo das 7 etapas que eu falei. A primeira etapa é mapeamento dos stakeholders. Stakeholders são as partes interessadas no negócio, né, direto e indiretamente. Então, é a hora que você conhece quem está, de fato, influenciando, principalmente esses que são conectados diretamente, para o que você entenda os temas importantes que você vai abordar. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma empresa de agricultura de precisão, num cenário de irrigação, né, água é um tema muito importante para os Uhum. Sem stakeholders dúvida. dessa empresa, né? Então, não só listar, mas entender, porque você, frente ao mercado, vai se posicionar de uma forma adequada e vai entregar o que você propôs, né? É o seu core. Uhum. Na sequência, a gente propõe, né, já entendemos quem é quem, como que está o meu negócio, uma análise interna em relação ao ESG. O que eu já faço hoje, né, como que estão as áreas da minha organização, como a parte financeira, a saúde financeira dela, e até onde eu consigo ir também, né, porque eu vou ter recurso de pessoas, técnicos, financeiros. Então, tudo isso precisa ser feito ali um primeiro diagnóstico, para depois partir para etapa 3, né, que é de análise externa, que agora eu olho para fora do meu negócio, vejo se sabe tem as variáveis macroambientais, político, econômico, sociocultural, natural, que são variáveis que a gente não controla, mas Uhum. minimamente um planejamento, acompanhamento, né, das tendências de mercado, isso é importante. E ali a gente identifica oportunidades e ameaças para o negócio em relação a ESG. Tendo isso listado, eu já sei o meu limite e sei as oportunidades que eu tenho. Aí Uhum. eu sigo para uma próxima etapa de levantamento e seleção dessas oportunidades. É a hora que eu cruzo, né, e consigo ver o que realmente é para agora, o que dá para fazer no longo prazo, ou o que realmente não faz sentido mais para o meu negócio, porque tem muita, muita coisa que pode ser feita e não dá para abraçar o mundo, né? Eu sempre comento que não adianta achar que vai salvar o mundo de um dia para o outro. É um processo longo e contínuo, né? Essas etapas, na sequência, obviamente, a gente precisa, como etapa 5, implementar o que se propôs. Selecionei, vou começar a implementação com um cronograma que eu criei para esse projeto. E aí, na sequência, a gente vai para a etapa de comunicação. E comunicação não é só dar publicidade, o que é importante, mas a comunicação tem muito a ver com transparência e contato com esses stakeholders que você listou. Uhum. As Até um certificações processo que você educacional, né? Exato, pode ser interno, né, da equipe, mas pode ser externo em relação à comunidade. E tem a questão das certificações aqui. Elas aparecem nessa etapa, porque a certificação ela é uma comunicação do que você está de fato Uhum. fazendo, né? Então a gente tem de uma diversidade de
selos ou certificados são feitos por partes terceiras. Então, não sou eu que estou falando, né? Tem um terceiro que está, de fato, certificando o meu negócio. Dá mais credibilidade e você também consegue ter um acompanhamento mais direto dessas organizações que exigem, né, pré-requisitos mínimos para acesso ao selo ou certificado. Uhum. E tem uma questão também de comprometimento. Depois que você Sim. colocou isso na rede, o comprometimento é outro, então tem que cumprir, né? Uhum. E aí a gente fecha esse ciclo com a gestão dos riscos também e a mensuração. Se vocês repararem lá, né, no livro, quando tiverem oportunidade, essas duas últimas etapas elas estão pontilhadas, porque eu comento que elas são contínuas. Ela não tá, ela está em um momento ali no fluxo, mas na verdade ela acontece integralmente, a comunicação e a gestão de riscos e resultados, porque é a hora que você vai comunicando, se comprometendo, mostrando resultados, né, na parte de comunicação, e na gestão de riscos e desempenho você calibra. Se não está indo tão bem alguma coisa, você precisa entender por quê. Uhum. E, por outro lado, potencializar o que realmente faz sentido para o negócio é vivo. Uhum. E para isso é importante ter muito bem definido indicadores e um parâmetro, né? Quando eu comecei, eu estava assim, agora eu comparo Antes e com este depois. momento. Um antes e depois, é o baseline que na sustentabilidade a gente chama. Muito E bem. aí fecha esse Uhum. ciclo. Muito bem. Bom, a gente sabe que nas grandes operações do agro, sejam fabricantes de insumos, máquinas, agroindústrias ou grandes fazendas, já estão com essa agenda, né? E tal, de certo modo, né? Ou ao menos já estão pensando, já está na mesa ali. Agora, há algum recado na tua obra, por exemplo, para um pequeno produtor que queira gerar valor por meio da sustentabilidade? Sim, eu acredito que todos, né, negócio, independente do tamanho, o objetivo é sempre o sucesso e o desenvolvimento. Uhum. Acho que o grande erro das empresas, das pequenas empresas, né, dos pequenos produtores também, no geral, é pensar que uma pequena mudança, nem que seja uma captação de chuva, ela não faz diferença. Na verdade, quando a gente olha para o conceito de desenvolvimento sustentável, a agenda de 2030, que está aí, né, que a gente tem as COPs sempre acompanhando, é, o objetivo 17 são as parcerias, né? Então, se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai conseguir atingir junto esses objetivos climáticos e de ajustes, né? Aí o olhar de ambiental e social, de fato. Então, se cada um fizer a sua parte, faz diferença, pensando no aspecto genuíno da sustentabilidade. Agora, pensando na parte também econômica, você aproveita a água da chuva nesse exemplo Uhum. Sim. e faz uma retroalimentação dentro da sua propriedade. Não é algo tão complexo, né? A gente já pensa ali na tecnologia de ponta, quer fazer uma integração lavoura, pecuária, floresta, mas nem todos vão ter a floresta, então faça uma integração só pecuária, né? E agricultura, então, se for possível. Então, tem uma diversidade de coisas que podem ser feitas, no social também, não se prender especificamente em grandes programas, mas dentro. Como que você lida no dia a dia com o seu funcionário? Você também tem essa empatia, porque isso gera produtividade, diminui a parte de faltas, né, do Uhum. funcionário. Então, isso também é sustentabilidade. Às vezes as pessoas esquecem que Sim. esse ambiente positivo também é. Então, a minha dica na verdade, você como pequeno produtor já está fazendo um monte de coisa e nem imagina que isso já Que está seja, né? dentro da sustentabilidade. Dá para dar sempre um passo a mais conforme vai crescendo e a gente só cresce quando tem produtividade, né? Muito bem. Olha, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto para quem quiser mais informações sobre o livro, como ter acesso, como adquiri-lo, enfim. Eu que agradeço, passou rápido mesmo, fico contente, né, de poder compartilhar um pouquinho do livro e do conhecimento. Ele está disponível no site também do professor Marcos Fava, que é doutoragro.com.
Ele é gratuito, tá? No meu LinkedIn também, Letícia Franco Martinez, eu também disponibilizei ele, o arquivo. Uhum. Então, ele é um livro que está contribuir mesmo para a educação no agronegócio. A editora foi a Harvard Agribusiness School, que é onde deu todo o espaço para a gente, enquanto docente, enquanto pesquisador, para publicar uma obra que influencia o agronegócio de uma forma positiva e sustentável. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.